Paz e graça, irmãos. Alegria estar aqui. Muito bom estarmos juntos. Para quem não me conhece, meu nome é Heber, eu sou um pecador. E eu estou aqui para, com meus irmãos e minhas irmãs, me tornar um adorador. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, é um capítulo inteiro do livro de Gênesis, e eu peço que você leia com muita atenção. É uma história muito interessante, e que muita gente nunca ouviu falar. E em alguns aspectos ela pode ser chocante. É o capítulo 38 do primeiro livro da Bíblia. É a história de um dos patriarcas de Israel. Jesus é descendente desse patriarca. É o fundador da tribo de Judá. E por isso que lá o Apocalipse vai chamar Jesus de o leão da tribo de Judá. Mas quem foi Judá? É isso que nós vamos ler agora. Capítulo 38 do livro de Gênesis. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Tímna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele.
Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não a encontrou, ou melhor, você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro, e a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Senhor, nós acabamos de ler a história de Judá e queremos saber agora do Teu Espírito, como isso pode nos instruir na Tua vontade, como isso pode revelar o Teu caminho a nós que queremos trilhá-lo. Abençoa a nossa mente, o nosso coração e nos faz entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante da história do fundador, talvez da tribo mais importante de Israel, a tribo de Judá, de onde vem Jesus, ninguém menos do que o Filho de Deus. E nós acabamos de ler a história de uma tragédia, de uma grande vergonha. Tragédias marcam a memória porque marcam a vida. Vou dar só um exemplo por causa do tempo. Eu tenho certeza que você sabe perfeitamente onde você estava no dia 8 de julho de 2014. Talvez você não lembre da data. Mas no dia 8 de julho de 2014, o Brasil perdeu da Alemanha por 7-1. Na Copa do Mundo, realizada no nosso país. Não há tragédia maior no mundo do futebol. Brasil, pentacampeão do mundo, hospedando a Copa do Mundo, apanhar em casa de 7-1, porque a Alemanha tirou o pé, porque senão teria sido muito mais. Que vergonha, que tragédia. Onde você estava? Eu sei que você sabe, porque tragédias marcam. Aí a pergunta que fica é: como é que a gente explica tragédias como essa do 7-1 ou a tragédia brutal, né? Com a vergonha medonha de alguém que era simplesmente patriarca de Israel. Judá não era qualquer um. Judá era filho de Jacó, aquele que luta. Lembra? Jacó lutou com Deus. Judá era neto de Isaac, o filho da promessa. Jacó era bisneto de Abraão, o pai da fé. Ele não era um qualquer.
mas olha o que ele fez. Toda a tragédia que é descrita no texto de forma muito resumida, a morte de 2 primeiros filhos, ser pai do próprio neto, fora a vergonha brutal de tudo isso, começou com um aspecto muito simples que a gente quase não presta atenção e que está no primeiro versículo. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos. Tudo isso começa com Judá se separando do povo escolhido e se associando ao estrangeiro. Se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ao se apartar dos seus irmãos, ao se apartar do povo escolhido, ao se apartar daqueles herdeiros da terra e da promessa, Judá começou toda a sua carreira de tragédia. Talvez ele não pensasse nisso e nem pudesse imaginar o que aconteceria pela frente, como a maioria de nós não imagina, nem sabe. Mas são as primeiras decisões erradas que desencadeiam todas as outras. A palavra de Deus, num salmo, diz, né, que um abismo chama outro abismo ao fragor de suas catadupas. Né? Ele está falando de cataratas ou de cachoeiras, enfim. Né? Quando você se permite um abismo, outro virá e assim por diante, até que toda essa sequência seja interrompida. O texto deixa claro, embora seja muito resumido, como todos os textos de Gênesis, eles são bastante condensados, né? Com a descrição dos 2 primeiros filhos de Judá, que eram maus. Diz o texto que tanto Er quanto Onã eram maus perante o Senhor. A mesma palavra que é usada lá no comecinho de Gênesis para descrever a atitude dos homens anteriores ao dilúvio, os antediluvianos. Né? Diz o texto de Gênesis número 6 que o desígnio do coração do homem era continuamente mau e má toda a imaginação dos seus pensamentos. Eram pessoas pervertidas, assim como Er e Onã. E eles morreram por afrontar a Deus. Foi Deus que tirou a vida deles. Eles afrontaram a Deus e perderam a vida por intervenção direta de Deus. O texto deixa isso muito claro. Deus os matou. Tamar não teve culpa nenhuma nisso. Nenhuma nisso. E como é que Judá não viu isso? Porque o que Judá faz é enganar a nora, com medo de que, se ele desse o 3º filho, o último que ele possuía, como esposa, conforme o costume do levirato, né? Para quem não sabe, em Israel havia o seguinte costume, e que é aqui retratado. Se um homem morresse sem deixar filhos, o seu irmão ou parente mais próximo deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho que o casal tivesse não seria do novo marido, mas teria o nome e continuaria o nome e a história do falecido. É a lei do levirato. É assim que ela é conhecida. Então, Judá, com medo de que o seu último filho perecesse, porque pelo jeito ele imaginava que Tamar era a viúva negra, né? Casou com ela, morre, né? Ele engana a nora. Agora, um homem de Deus, o homem do povo de Deus, como eu disse, né? Filho de Jacó, neto de Abraão, neto de Isaac, bisneto de Abraão, um herdeiro das promessas, o fundador da dinastia de onde viria o Senhor Jesus, não enxergou isso, culpou Tamar. Veja como se afastar do povo de Deus, se afastar da promessa, se afastar da palavra, se afastar da instrução que Deus dá, gera cegueira, e cegueira espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo número 6 da sua 2ª carta, entre os versículos 14 a 18,
ele vai dizer que não devemos nos associar com os ímpios. Justamente por causa disso. Não há comunhão entre luz e trevas. É, portanto, necessária uma separação. Se nós nos colocamos em jugo desigual, é o famoso texto do jugo desigual, com aqueles que não temem a Deus, muito mais provável que nós sejamos contaminados com a sua cegueira do que levarmos a luz a eles. É por isso que muita gente fala, né, que não existe namoro missionário, né, com base nesse texto. Só que o texto não está falando só de casamento, nem de namoro. Está falando de associações que podem contaminar a nossa vida e a nossa maneira de enxergar a vida. Judá ficou cego. O apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe desse mundo cega o entendimento daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Judá rejeitou, se afastou, se isolou e ficou cego, não enxergando o óbvio. A lei do levirato começa, como eu disse aqui, né? E o objetivo é não deixar o nome do homem morrer. Você pode pensar assim, mas para que essa lei, né? Porque na cultura oriental, até hoje é assim, no Oriente todo, e em Israel não era diferente, né? A honra de alguém deveria se perpetuar de geração em geração. O seu nome não deveria desaparecer, né? Era um castigo, né? Ter o nome desaparecido da história, né? Então, o levirato permitia que o nome de alguém prevalecesse. Engraçado. No livro de Apocalipse, uma das cartas que o apóstolo Paulo, uma das cartas que Jesus envia à igreja, o capítulo número 2, verso 17, Jesus promete que aqueles que vencerem receberão um novo nome. Um novo nome. Um nome eterno, escrito numa pedrinha branca. Esse nome vai ser registrado no livro da vida. Então, eu e você que pertencemos a Jesus, que somos salvos, nunca teremos o nosso nome morto. Ele nunca desaparecerá, porque viveremos eternamente com a identidade que Jesus nos dará. Diz o texto que cada um vai receber um nome que só o Senhor conhece, né? Uma identidade nova, por pertencermos a Ele. O levirato nada mais era do que um ato profético, uma atitude, um costume profético que reflete a eternidade para aqueles que temem ao Senhor Jesus. Nosso nome não vai morrer. O seu nome não vai morrer. Ele está escrito no livro da vida e você vai recebê-lo das mãos do Salvador, né, a sua nova identidade. Mas voltando ao texto aqui de Judá, Judá quis enrolar a nora. Enrolar, enganar, tapear, né? Ele tinha medo que Selá morresse como os 2 primeiros maridos dela. E o que aconteceu? Ele acabou logrado e humilhado. No livro de Provérbios, nós temos várias advertências de que aquele que tenta enganar o próximo, aquele que cava uma cova para o outro, nela cairá. Quem já viveu algum tempo, como eu e alguns irmãos aqui, né, sabe que isso é verdade. Sabe que isso é verdade. A minha mãe costumava dizer, o mundo dá muitas voltas. A geração de hoje diz, o mundo capota, né? Tamanha é a velocidade em que as coisas mudam. E mudam mesmo, né? As coisas que a gente jamais imaginaria que aconteceriam, de repente, pum, brotam na nossa vida. Isso aconteceu com Judá. Perdeu os 2 primeiros filhos, culpou injustamente a nora, tentou enganá-la, agiu de maneira sorrateira, foi procurar aquilo que ele achava que era uma prostituta, né, longe de casa, longe dos olhos de todo mundo, para manter a sua, digamos, fama, né, para manter íntegra a sua reputação, e deu tudo muito
muito, muito errado. Tamar engravidou do sogro e expôs o sogro. Graças a Deus, Judá teve a hombridade de, ao se ver confrontado pela denúncia de Tamar, reconhecer. Né? Verso 26 diz, Judá reconheceu os objetos que ele havia deixado como garantia, né, para usar aquela mulher, e disse, ela é mais justa do que eu. Engraçado, né? Imagina alguém que você manda buscar para ser queimada viva, né, porque é uma adúltera, porque é uma safada, uma sem vergonha, uma pilantra, né? E aí, 10 minutos depois ele diz, essa safada, pilantra, é mais justa do que eu. Ele percebeu o mal que ele tinha feito. E pelo menos reconheceu e se arrependeu. Né? Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. Ele a honra, a recoloca num lugar de honra, de dignidade, né? Ele a dignifica, se humilha, reconhece o seu erro, o seu pecado, né? E muda de conduta. Nunca mais ele agiu daquela maneira. E depois ele volta para o convívio dos seus irmãos, volta para o povo de Deus e dá continuidade à sua geração, da qual virá o Senhor Jesus. Mas interessante, tudo isso começa quando ele se afasta dos seus irmãos. E tudo isso termina quando ele volta a conviver no clã do seu pai. Nós sabemos que a organização em Israel era por meio de clãs. Né? Abraão é o fundador desse clã, depois Isaac, Jacó, e agora, né, Jacó com seus 12 filhos forma as 12 tribos de Israel. Como já disse, a mais importante para nós é justamente a da tribo de Judá. E Jesus vem de gente assim. Muito interessante que quando você lê a genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, Pérez aparece. E quem é Pérez? Pérez é aquele que rompe, o filho de Judá e Tamar, né? O filho do incesto. E que não deveria ser o primeiro a nascer, né? Porque primeiro saiu um, né? Depois o Zerá, mas ele recolhe a mão, né? E nasce o outro. Em Gênesis tem muito disso, né? Lembra de Esaú e Jacó, que brigavam no ventre e tal? Aquela coisa toda. O Jacó era o segundo, mas ele queria ser o primeiro, tanto que ele luta a vida inteira para ter o dom da primogenitura. Aqui acontece a mesma coisa. José do Egito, quando vai abençoar os filhos, os seus netos, ele inverte as mãos, os filhos de José, né? Efraim e Manassés, ele inverte as mãos, até ele é advertido, mas aquela inversão. Todas essas coisas são símbolos da graça de Deus. Né? Aquele que é o improvável, aquele que não é necessariamente o primeiro, o mais importante, é aquele que Deus vai honrar. E aqui acontece a mesma coisa. Pérez é mencionado nas duas genealogias de Jesus nos evangelhos, né? Embora fosse o filho de um incesto, da maior tragédia e maior vergonha de Judá entre o povo de Deus. Isso é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o versículo mais precioso para mim de todas as Escrituras. É o que eu mais gosto, é o que eu uso como frase de efeito. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos atos vergonhosos que gostaríamos de manter escondidos.
Mas Jesus disse que nada é oculto que não venha a ser revelado. Por isso, é tolice enganar, esconder o pecado, como Acã fez. Lembra da capa de Acã? Né? Ele achou que ninguém tinha visto e escondeu a capa na sua tenda. E todo Israel descobriu o que havia acontecido. Daqui a pouquinho nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é o momento mais sublime da vida de adoração e da vida do adorador, porque é por meio do sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz que nós temos acesso ao perdão e à graça de Deus, que nos lava de todo pecado, que nos lava de toda iniquidade, que nos purifica de toda transgressão e nos torna santos, ou como diz a Bíblia, santificados diante do Pai. Por isso, ao sermos confrontados com o nosso pecado, como Judá foi por Tamar, tenhamos a mesma atitude dele. Errei, pequei, preciso do perdão de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, conviveu com toda sorte de pessoas. E ele veio para salvar toda sorte de pessoas. Mas se você olha os evangelhos, não precisa nem de muita atenção para perceber uma característica interessante. Com quem Jesus tinha mais problemas? Era com os religiosos, não era com os pecadores. Os pecadores se reconheciam como tais. Um dia Jesus foi jantar numa casa, entrou uma mulher, abraçou seus pés e compulsivamente chorou. Derramou sua alma, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos. O dono da casa, um ex-leproso, provavelmente purificado pelo próprio Jesus. Se Jesus não é profeta, não. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa asinha aí. E Jesus disse: a quem muito se perdoa, muito ama. No momento da Eucaristia, nós temos a oportunidade de receber a maior prova de amor de Deus por nós. Mas esse maior só será realmente maior se nós enxergarmos do que estamos sendo perdoados e respondermos com a mesma devoção e amor. Que Deus nos abençoe.